Agora para Senpai Gaozai Kohai no Hanashi, onde os melhores personagens não são os protagonistas, obviamente. E temos aqui a Futaba, que, bem, é meio óbvio, ela é baixinha, e a grande dinâmica da história, o inicial, é que temos o Takeda, ele é grande, eles trabalham junto, e, bem, piadinhas com ela ser pequena e ele ser gigante, e tá aí a introdução. A dinâmica do hamster e da banana, é isso. Precisava? Precisava. Puta que pariu. Porque, assim, a premissa inicial não necessariamente importa. O que importa é, de fato, a vivência, a sketch, o momento de comédia / slice of life desse anime. E, cara, isso de fato é muito bom. Obrigado do H-Kobo por trazer um anime no calibre que vocês sabem fazer nesse estilo de obra. Slice of life, comédia, um pouquinho de romance, porque não é dos dois protagonistas, que bom. E a vida segue. Vamos viver uma boa experiência aqui com um bom anime que sabe fazer isso e tem todo um carisma de contexto, de desenvolvimento de personagem, de boas sketches de comédia. É um anime muito divertido e muito gostosinho de assistir. Que bom! Mas a piada dela ser baixinha e ele ser grande, e dela querer que... Meu Deus, você acabou de falar o nome da personagem. A Futaba. Ou Igarashi, não sei como você lembra. A Futaba. Uhum. Ela... A todo momento, repetir essa piada dela é baixinho, ela querer ter o namoro dela namorar o senpai, querer que o senpai note ela. E é isso, e fica nisso, e repete a mesma piada. E, sinceramente, ao mesmo tempo em que eles mostram o desenvolvimento do casal secundário, que é o Hazama? O Hazama e a Sakurai. Kazama, isso, Kazama. Do Kazama e a Sakurai. E você o momento orgânico de um casal ali, vamos dizer assim, meio que começando a se conhecer melhor, um se interessando por outro, e vai desenvolvendo ali a relação dos dois, e um romance até bonitinho e tudo mais, sem ficar com essas piadas, acho que o Rafa falou até no de que o Tetsu, essa piada mais gritada, mais repetitiva, talvez mais estilo mais japonesa, sei lá, pra mim funcionou tão melhor, como o Thunder até falou, o casal secundário do que esse, a ponto de que eu comecei a pegar até um pouco de raiva do casal principal. Tipo, vocês podiam ter feito que nem o outro? Eu sei responder isso, talvez. Porque, basicamente, há uma ideia ruim da obra de fazer os personagens principais terem estereótipos mais fortes que vão fomentar piadas e... Nos secundários é mais a situação que vai fomentar a piada, onde eles vão fluir melhor de acordo com a dinâmica do próprio conflito. E é justamente isso que acontece. A Sakurai e o Kazama é reflexo de vivência, de conflitos, de situações. A Igarashi, né, o Futaba, e o Takeda são reflexos de estereótipos. Então, não souberam... que a melhor dinâmica e a dinâmica mais construtiva era justamente essa. Cria-se situações que os conflitos são gerados de forma externa, não tem problema nenhum ser isso, e a evolução de personagem está ali por lidar com uma situação X. A dos protagonistas, eles não fluíam muito bem porque eles estavam truncados em estereótipos. Já que, por exemplo, a Sakurai e o Kazama tinham estereótipos mais fracos, você podia aproveitar melhor a evolução de personagens e não truncar eles de uma única forma de agir. Já o Takeda e a Futaba estavam meio que reféns a isso, e por conta disso que eles são mais truncados no desenvolvimento a longo prazo da narrativa em cima deles. Não sei se era isso, mas foi o que eu pensei. Então, eu tenho até uma outra ideia, talvez, por questão de foco. Porque não apenas a piada, mas o Senpai tem uma coisa pra todos os casais, entre aspas, apesar que eu posso dizer que é casal mesmo, porque vocês sabem muito bem o que aquela Dark Skin e aquele Shota estão fazendo. Não, o que eles querem que faça. Desculpa, eles querem fazer, mas vocês já sabem muito bem.
Tem muito também da dinâmica evoluindo. Porque no caso, por exemplo, da Sakurai e do Kazama, eu acho eles tão estereotipados quanto. Só que eles têm, querendo ou não, um aproveitamento dessas sketches e evolução muito maior. Até a própria Darkskin e o Shot, que eu esqueci o nome dos dois. Pô, chama Natsumi, chama de Yuto. Porra, calma lá, né? Tô errado? É a descrição precisa. Cara, mas infelizmente eu não gosto. Do Shota tudo bem, a gente já tá acostumado. Da outra, eu não gosto muito desse termo, mas tudo bem. segue o baile. Ai, vamos lá. É Natsumi, né? Natsumi, Vou usar Natsumi que é melhor mesmo. A Natsumi e o Shota, eles também, querendo ou não, têm uma evolução na interação deles, então você tem um valor para essas sketches. Pros outros dois, não tem. Porque, querendo ou não, eles já têm uma dinâmica presetada, então eles só vão ficar por volta dessa dinâmica. Eu, sinceramente, ri muito mais na sketch deles. Por outro lado, o aproveitamento, quem não é muito melhor que os outros dois. Isso não é, eu não vejo como um problema, mas você, querendo ou não, perde um pouco de valor do casal principal, justamente porque os secundários têm muito mais valor. Então fica muito a cargo do que você vai aproveitar, porque a proposta deles ele tá executando tranquilamente. Inclusive, eu vejo até um pouco mais de variedade nas sketches, até por conta de ter o vovô e coisa do tipo, com o casal principal. Mas o aproveitamento é muito maior no secundário. Parece que eles fazem isso de propósito pra não, vamos dizer assim, adiantar a narrativa, dar progressão à narrativa para os principais. Então eles dão pros secundários. Bela escolha! É uma boa escolha de fato, porque você não precisa pedir a saudade de romance, você já tem ali com os outros. Mas aí perde-se um pouco da graça dos protagonistas, porque eles não... Porque tá truncado, inclusive. O último episódio é um bom exemplo de como eles não sabem lidar... Ou melhor, eles não sabem truncar a história da forma correta. Sim, mas aí, na real, eu não sei, cara, porque, tipo, você tem essa apresentação que é muito mais pela densidade de um e a falta de expressão da outra. Qual que é o problema? Você tem justamente a mesma coisa até com alguns personagens, tipo o Kazama não sabendo se expressar, mas por outro lado, a outra personagem que guia essa narrativa, então ajuda a história a fluir. De fato, aí realmente volta pro ponto que, pelo fato de nenhum dos dois conseguir guiar, não tem guia, essa história não flui, de fato. Pois é, esse é o ponto, porque nesse sentido dos dois, eu vejo realmente um pouco de falha. Porque, pô, parece que se evoluir a situação ou o entendimento entre a Futaba e o Takeda, parece que a história acaba. Ou meio que dá a impressão ao longo da narrativa. Porque a gente pode fazer os outros personagens evoluir, ter novos conflitos, criar novas dinâmicas, mas esses dois precisam estar na mesma forma, ou na mesma... continuar na mesmice, ou... dar uma pequena evolução, porque a narrativa não pode acabar, o anime não pode acabar. Meio que o anime tentando segurar cartucho desnecessário. Porque eu não sei como que é a obra em si original. Mas, meu amigo, a Dogakubo tava indo tão bem. Principalmente, eu não sei quem foi o storyboard, ou os storyboarders que trabalharam no anime. Mas os caras estavam voando, cara. Voando. Então, pequenos detalhes de interação de personagem para melhorar a percepção da situação ou trazer de uma forma muito mais empática as ações de personagem, os momentos em si que eles estavam fazendo. Cara, eles estavam dando um show. Um show. Eles estavam criando pequenos detalhes e pequenas... percepções de sentimentos de personagem onde o texto não tinha. E aquilo tava agregando de uma forma tão grande pra Senpai, muito maior do que os próprios conflitos ou sketch em si. Porque esses pequenos detalhes que fazia Senpai voar. Uhum. Mas isso é muito... É sempre o mérito da Dogakubo essas coisas, porque ela sabe pegar esse material que é mais simples e transformar numa coisa que voa. Eu não sei quais são os storyboards, mas, por exemplo... O diretor do anime é o diretor que trabalhou como assistente em Yesterday. Então, saber fazer storyboard, o cara já sabe. Pois é.
Pois Mas, é. tipo... diga. Não, eu ia comentar essa questão deles não desenvolverem o casal principal. Também não entra essa questão que a gente vê muito em animes, de justamente isso, a partir do momento que o casal se declara, a obra de romance acaba, o pós, o pós-declaração, o namoro, ou às vezes a vida de casado não se mostra, o processo para chegar lá, o depois da vida a dois, não é um pouco disso, de tipo, o romance é até se declarar, até oficializar o casal. Depois disso, a história acabou, o casalzinho já tá formado, no máximo você tem um time skip com uma ceninha final deles com as crianças e acabou. Não é talvez por esse formato de obra que Senpai não avança? Por ter, vamos dizer assim, essa característica nas obras japonesas? Sabe por que eu acho que não? Porque se a gente parar pra pensar, o casal secundário também faz isso. Sabe qual é a diferença? É que um deles tem uma dinâmica maior que permite que eles pelo menos tenham as interações de casal, que é no caso a Sakurai chama o casal para encontro, eles vão na casa do outro, eles conversam um pouco mais disso. O casal principal não tem nem essa interação. Então parece que no caso deles, realmente a relação deles não avança. A do Kazama, por mais que realmente não avance, eles pelo menos têm mais aberturas para isso. Eu vou até um pouquinho além e dizer que o problema não está necessariamente nisso, mas está da obra não tendo a percepção que ela pode ser muito mais do que isso. Porque a gente tá meio que reclamando em âmbito de casal. Mas caralho, o Senpai tinha tanto aspectos para melhorar a construção de conexão entre esses personagens e fazer a história voar muito mais longe em Slice of Life, porque tinha contexto, porque tinha situações, porque tinha bons personagens, tinha uma boa construção de interação entre eles, que fazem, por exemplo, a sketch do basquete ser uma em meio a um monte de outras sketches que tá meio que batendo na mesma tecla de tentar fazer um namorico ou essa tensão amorosa entre os principais. E não, existe um mar de possibilidades que Senpai tem, porque existem bons personagens, porque existe um excelente estúdio, porque são ótimos personagens e eles têm muito cartucho a queimar, mas parece que eles quiseram fazer só uma pequena lacuna, um pequeno aspecto da obra e não aproveitar o todo. Você tinha tantas possibilidades para até aproveitar o próprio estereótipo e conhecer melhor desses personagens. Foi muito pouco conhecido sobre o Takeda, sobre a Futaba, sobre a Natsumi. A gente ficou muito no superficial do próprio estereótipo e de algumas pequenas interações que sketches que queriam ir muito além e traziam muito mais enriquecimento de personagem, parece que foram poucas. Porque eles estavam meio que truncados a mesmice. E por isso que dá esse aspecto de, poderia ser mais. Ou o fato de evoluir a relação amorosa da Futaba e do Takeda nem é tão importante assim, porque tinham aspectos de vivência e convivência e conflitos no trabalho, conflitos pessoais que pouco foram acessados. Então, meio que quando você olha assim, com um pouco mais de foco para o que foi Senpai, parece que a obra foi um pouquinho mais pobre do que deveria, porque tinha tanta coisa boa para dar carne e para dar sustância a tudo que eles poderiam trazer de melhor ou mais criatividade e não teve. Aí, de novo, eu acho que o material ele é um pouco mais fraco, porque o que você tinha de trabalho de direção aqui, de storyboard e de premissas, cara, você tinha um anime que podia agarrar um 10 fácil. Não podia. Sabe por quê? Porque aí entra o mal do material de Senpai. Porque ele é não é exatamente um forcoma, mas ele é uma comic postada na internet, inicialmente. Tá. Entendeu? Inclusive, pra vocês terem uma ideia, vocês podem acessar algumas dos cabelos Senpai no Danboru. Danboru é um site de fanart qualquer, pra você ter uma ideia. Tá. Então, quando você... Inclusive, a Steph deste mangá de Senpai vai fazer um anime que é quase a mesma coisa na temporada
que vem, não nessa nova que a gente está agora, que é o Shikimori-san, eu acho o nome. Que tem o mesmo problema. Ele tem uma premissa única, pronta, que ele funciona, mas a qualquer ponto que você queira em desenvolvimento ou evolução, você não vai ter, porque sempre vai ter alguma coisa que vai truncar a história. Puta que pariu. E é um desperdício, porque o pessoal é bom. Pois é, mas Os caras trabalham bem. Aí não é culpa nem da Steph. Visto o material que ele mesmo se trunca, a Steph voou nisso aqui tranquilamente. Não, voou. É que aquele negócio, a exceção é o que fizeram com o Made Dragon, né? Aqui não é um caso muito... É muito over. Mas, se eles quisessem criar em cima disso e voar muito mais do que a obra, eles podiam. Mas daí a gente não sabe quanta liberdade eles tinham pra talvez alterar o material original, como você falou o exemplo de Made Dragon. A Steph de Made Dragon pega o material original, dobra, vira, faz o que ela quiser, bota mais coisa. Eles têm liberdade total porque eles fizerem com o Made Dragon. Aqui a gente não sabe até que ponto a Steph tinha liberdade e tudo mais pra fazer isso. E outra coisa que eu queria comentar, pegando um assunto mais tarde que você falou da interação de personagens, eu queria comentar que eu acho até interessante quando sai essa dinâmica da interação dos casais e você tem outros personagens interagindo entre si, assim como, por exemplo, a Natsumi e a Futaba conversando juntas, principalmente essas duas, pelo menos que saem do casal principal, eu acho interessante. Ou até o próprio vovô ali, as dinâmicas do vovô. Você vê que, pelo menos para mim, as piadas funcionam até melhor do que quando fica só nessa dinâmica dos casaizinhos, né? É até interessante você ver isso como tipo, quando ele sai desse padrãozão de anime de romance e vai os outros personagens, os outros núcleos interagir entre si, a coisa às vezes geralmente fica até melhor com algumas interações, algumas reflexões de personagens. E é isso. Exatamente, cara. Por isso que minha nota é 8. Eu dei uma bela de uma engasgada aqui, desculpa. E porque faltou isso, sabe? Faltou eles voarem. Eles podiam, mas não deu. Talvez eles não tinham liberdade. Ou até eles tiveram liberdade até chegar nesse ponto, mas não dava pra ir muito além disso, né? E o chat clama pela russa, que eu concordo. Ela tinha tanta possibilidade pra dar muito mais caos às próprias construções de conflitos pra fazer sketches de piadas que pouco foi utilizado. Então, tinha tanto cartucho melhor e mais criativo pra ser utilizado que não foi e potencial tinha, porque parabéns do Hkobo, vocês voltaram a trabalhar num excelente, fazer um excelente projeto. E notas? Eu dei 7,5, mas não sei se eu puxo mais pro 7 ou pro 8. Acho que eu vou pro 8 mesmo. 7. Pra mim, em alguns momentos foi meio uma 7. Maravilha, maravilha.